Então, gente, voltando aí, né, ao tópico a um dos tópicos, né? Falei aí sobre a questão dos direitos humanos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cidadania e depois a gente entra nos direitos civis, políticos e nos direitos sociais, tá? Gente, então assim, né? O que é a cidadania? A cidadania é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, por exemplo, o Estado, tá? E de ter os direitos e deveres associados a essa condição, tá? Na concepção de uma filósofa alemã que eu adoro, chamada Hannah Arendt escreve muito sobre a questão do mal, tá, gente? Ela é uma filósofa política, escreveu sobre o Holocausto, e ela escreveu um livro chamado A Banalização do Mal, que foi quando aconteceu o Holocausto, né? Que as pessoas matavam e não se... E havia, né, um trabalho que era matar, e as pessoas não estavam muito preocupadas com isso. Então ela escreve bastante sobre a questão do mal, e ela escreve sobre a questão, né, dos direitos também. Então, na concepção da Hannah Arendt, cidadania é o direito de ter direitos, tá, minha gente? E aí, quando disse isso, né, quando ela falou isso, ela estava pensando nas pessoas que foram expulsas do seu país durante a Segunda Guerra, da Segunda Guerra Mundial, tá? E por isso deixaram de ser reconhecidas como cidadãos de qualquer país, passaram a não ter identidade, não ter identificação nenhuma, né? E aí, quem nessa situação poderia garantir os direitos dessas pessoas, tá? Como eu disse, a Hannah Arendt, ela escreve muito sobre a questão do Holocausto, né, do pós-guerra, e ela reflete muito, e esse livro dela, A Banalização do Mal, é muito bom, tá? Então, assim, a gente pensa assim, no que significa ser cidadão de um país, por exemplo, né, um país como o Brasil, né? Significa, antes de tudo, ser reconhecido pelos outros brasileiros como cidadão brasileiro, tá? Tanto quanto, né, a gente, né? Se uma pessoa rica ou poderosa acha, por exemplo, que a lei não se aplica para ela, mas apenas aos mais pobres, essa pessoa está desrespeitando os princípios da cidadania, tá, gente? Então, desse modo, ser cidadão também envolve ter direitos e deveres, tá? Esses direitos e deveres não são os mesmos em todos os países, nem em todas as épocas, tá? Os direitos que compõem a cidadania foram conquistados por meio de longas e longas e longas lutas políticas. Não nasceram ontem. Ah, hoje eu posso usar o meu batom. Posso. Mas foi uma luta política. De quem? De outras mulheres. Ah, eu não gosto do movimento feminista. Não gosta? Então, não vem mais de short pra escola. Não vai mais reclamar se alguém, né, fazer um comentário assedioso, porque todo esse direito da mulher foi uma luta política, tá? Tô dando alguns exemplos assim, porque a gente já viu, né? Ah, eu me visto como eu quero. Hoje, graças a uma luta política. Ah, eu vou aonde eu quero. Me relaciono com quem eu quiser. Vai. Sim. Né? Mas houve uma luta política por trás. Então a gente nunca deve desconsiderar a luta alheia, a luta dos outros. A gente sempre deve de se envolver cada vez mais nessa luta aí, tá, gente? Então, continuando aí, né? Assim, né, os direitos e deveres não são os mesmos para todo mundo, tá? E foi tudo conquistado com luta política, como eu já disse, né? A análise clássica sobre a evolução da cidadania e dos direitos humanos que compõe foi feita aí pelo sociólogo inglês Theodore Marshall, tá? E o Marshall identificou 3 tipos de direitos que foram que formaram, né, a cidadania moderna na Inglaterra, que são eles, tá? Só um minuto, deixa eu me achar aqui pra poder falar pra vocês. Pronto, me achei. Os direitos, primeiramente, os direitos civis, né? Aqueles que permitem ao cidadão exercer sua liberdade individual, por exemplo, tá? O direito de cada um de dizer o que pensa. É isso na era moderna, na era das redes sociais, é fantástico usar esse exemplo, né? Ah, eu quero o meu direito de expressão, a minha liberdade de expressão, né? E aí fala tudo quanto é asneira e a gente fica de cabelo em pé, tá? Então, assim, o direito de acreditar na religião que quiser, isso faz parte dos direitos civis, né? Ou acreditar em nenhumas também, tá? O direito de fazer acordo e contrato com outros cidadãos e o direito à propriedade, tá? Os direitos civis foram os primeiros a surgir na Inglaterra e se consolidaram a partir do século XVIII, tá?
Agora a gente vê o segundo hall dos direitos, os direitos políticos, né? Que são aqueles que permitem aos cidadãos participar do exercício do poder político, tá? São exemplos de direitos políticos: direito ao voto, o direito de se organizar com outro cidadão para defender uma proposta, tá? Incluindo o direito de formar partido político também, e o direito de ser eleito para cargos políticos, tá, minha gente? Os direitos políticos se consolidaram na Inglaterra entre o final do século XIX e o começo do século XX, com a primeira ampliação do direito ao voto para todos os homens e depois, com o reconhecimento dos direitos políticos para as mulheres, tá? Não nascemos votantes, nos tornamos votantes, tá? E aí, por último, né, no hall dos direitos, os direitos sociais, que são aqueles que garantem ao cidadão um mínimo de bem-estar econômico e uma vida digna. Tá difícil, né, povo? Tá difícil uma vida digna nos últimos tempos, tá? E de acordo com o padrão aí do país e da época que as pessoas vivem, tá? São exemplos de direitos sociais: o direito à educação, à saúde, a uma aposentadoria na velhice, né? Ou em caso de invalidez. Então, três grandes direitos aí são garantidos dentro dos direitos sociais, né? A educação, a saúde e uma aposentadoria que se diga digna, né? Então, os direitos sociais, eles ganham força no século XX, tá, gente? Quando os movimentos operários europeus, eles conseguiram obrigar aí o Estado a prover a todos os cidadãos saúde, educação pública e outros direitos também. Então, uma luta de trabalhadores, tá? Sempre uma luta. Para você conseguir o direito, para você conseguir, vamos pensar agora no auxílio emergencial, né? Tá sendo uma luta, como diz lá no interior do estado, uma luta para conseguir uma coisa que já está garantida pela lei, pense, tá? E aí, resumo, né? Para resumir, a cidadania ela é uma condição aí que permite pra gente, né, participar como de igual para igual de uma discussão política, de uma reivindicação, de que todos participem, né, do que Marshall chamou de herança comum da sociedade, né, da riqueza que a sociedade mesmo produz e o discurso sobre os valores que a sustentam, tá? Então é um direito de ter aquilo que é nosso, né, aquilo que nós produzimos, tá? Então, assim, e aí, além disso, né, outros autores, eles têm sido bastante debatidos, né, numa percepção, trazem uma percepção diferente da de Marshall, tá? Então, pra gente finalizar, né, eu vou finalizar aí com um pouquinho de um trecho da fala do Marshall, né, sobre cidadania, que ele vai dizer que cidadania é o status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status, tá? Não há nenhum princípio universal que determine o que esses direitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à qual a aspiração pode ser dirigida. A insistência em seguir o caminho assim determinado equivale a uma insistência por uma medida efetivamente de igualdade, né? Um enriquecimento da matéria-prima do status e um aumento do número daqueles a quem é conferido o status, tá? Só para finalizar, eu peço desculpa, eu confundo sempre o nome do Marshall, tá? O nome dele é Thomas Humphrey Marshall, tá? E ele é britânico, gente, desculpa. Eu acabo sempre confundindo com o T de Theodore, do sociólogo mais recente, que é o Adorno. Gente, então, para finalizar essa questão dos direitos humanos, eu acho que era isso. Depois, eu vou trazer para vocês, né, mais um tópico aí que eu acho bastante interessante, que é a questão lá da formação do poder, né, e das instituições políticas, né, e dos regimes políticos e dos sistemas econômicos. Então, assim, vão compartilhando lá com os colegas que está sendo produzido. Depois a gente vai voltar e a gente vai usar, tá, esses tópicos aqui do canal.
vou deixar para vocês, às vezes eu não consigo falar tudo isso em aula, jamais, isso que eu falo para vocês aqui em 5 minutos, eu não consigo fazer em 2 aulas de 50 minutos. Por quê? Porque eu quero abrir mesmo para discussão e eu gosto de sair um pouco desse foco. É diferente de falar aqui, né? Que aqui eu tenho que ser objetiva, né? Não posso ficar enrolando, né? Aquelas lives que a pessoa é live ou vídeo que a pessoa enrola, não diz nada com coisa nenhuma, não. Aqui a gente vai ser objetivo. Lá na aula a gente abre espaço para discussão, tá? Beleza? Eu vou gravar e vou escolher mais uns tópicos para ver se eu consigo conciliar com essa temática dos direitos humanos, mas caso eu não faça isso, aí eu entro na questão lá do poder e das liberdades, que eu acho um tema bastante interessante pra gente, que vai abordar a questão de política, poder e Estado, tá? Beleza, então? Até mais, gente!